Ponto talvez mais importante do que a entrada triunfal, a chamada triunfal em Jerusalém, seja a entrada sacerdotal. Jesus entra e vai ao templo. E no templo acontece algo que é marcante para esse momento especialmente. Ele entra e faz uma limpeza dos comerciantes e dos cambistas dentro do templo. Isso acontece no chamado Pátio dos Gentios. Está aí uma maquete, um esboço de o que seria esse templo naquela época de Jesus. O que a gente tem é esse templo, essa construção interior aqui é o chamado templo antigo de Salomão. Você tem aqui, esse pedaço aqui na planta baixa, aqui a gente pode ver, aqui seria o templo de Salomão. Esse anexo aqui é o chamado Pátio das Mulheres, era um pátio reservado para que as mulheres pudessem ficar. E esse pedaço maior aqui, esse pátio, é o chamado Pátio dos Gentios, era o pátio onde era permitido aos gentios ficar quando eles viessem adorar de outras nações prosélitos, pessoas que eram convertidas, gente que não era judeia, eles entravam ali e poderiam ficar ali para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, entregavam os animais ali para poder alguém ir lá dentro e fazer o sacrifício. Eles mesmos não podiam entrar no templo para isso. O que acontece é que, como viam muitas pessoas de fora de outros países, especialmente num momento como esse, que era a semana de comemoração da Páscoa, tinha gente de todos os lugares, tinha gente de muitas cidades diferentes, de muitos países diferentes. Esse Pátio dos Gentios, o problema sempre havia essa questão de comprar animal para fazer o sacrifício, de trocar moedas, porque eles vinham com moedas dos seus países de origem e precisavam trocar moeda para poder negociar ali em Jerusalém. Havia sido instituído, inclusive, uma moeda para o templo. Era um artifício aí dos judeus para tirar um pouco de vantagem nessa questão ali, especialmente do câmbio. Eles levam o problema que na época de Jesus os sacerdotes permitiram que se levasse para dentro do pátio dos gentios esse comércio. Então, o lugar que era reservado para os gentios adorarem a Deus, o Deus verdadeiro, agora virou uma feira. A pessoa está lá querendo adorar, querendo fazer suas orações, e tinha gente vendendo animal, tinha gente trocando dinheiro, aquela coisa assim de falação, de barulho de animal, barulho de gente. Quem é que consegue adorar num ambiente assim? E é isso que Jesus vai criticar com veemência. E por isso que ele diz lá no Pátio dos Gentios, olha, isso aqui foi feito casa de oração para todas as nações. Isso foi uma expressão lá de Salomão, quando ele consagra o templo, quando ele constrói o templo, e também Isaías vai lembrar isso, porque foi deixado de lado isso na época de Isaías. Jeremias também, ao falar sobre a promiscuidade de Israel espiritual, vai dizer que, olha, vocês transformaram esse templo em um covil de salteadores. Ele promove ali, ele fala uma palavra de juízo contra o templo e contra Israel, e tanto é que o templo vai ser destruído pelos babilônios. Ele é reconstruído na época ali de Esdras e Neemias, Herodes dá uma embelezada enorme nele, e agora Jesus vem de novo e usa a mesma palavra de Jeremias. Vocês transformaram esse lugar num covil de salteadores. E aí os sacerdotes e os escribas começam a tramar uma forma de matá-lo. Só que o sacerdote e o escriba, eles não eram autoridades da nação. Eles não tinham essa autoridade para chegar e mandar executar alguém. Então eles vão precisar de ajuda para isso. É isso que nós vamos ver um pouquinho adiante. Jesus sai do templo e ao sair um pouco da cidade ele passa por uma figueira. E ao chegar nessa figueira ele procura figos para comer, não acha. E ele amaldiçoa essa figueira. Isso não é só uma raiva de Jesus contra a figueira que não matou a fome dele. Aqui há um simbolismo todo e a gente vai ver que Oséias vai trabalhar essa ideia, lá Oséias 9, 9, 10, vai trabalhar essa ideia de Deus chegando em Israel como quem chega numa figueira para buscar seus frutos e não acha. Ali tinha a ver com a santidade de Israel, tinha a ver com os frutos da nação. E ao fazer isso, Jesus está usando a mesma figura e agora numa encenação física, mostrando exatamente que Israel estava na mesma condição lá da época de Oséias. Ele amaldiçoa e ali é uma tensão enorme, porque os discípulos percebem que a figueira seca e aí vão questionar, Jesus, como é que ela pode secar assim tão rápido? E aí Jesus dá uma palavra que muitas vezes é mal interpretada. Ele diz assim, olha, se vocês crerem, vocês vão falar para este monte, lance-se ao mar e ele será lançado. Quando Jesus usa a expressão este monte, ele não está falando assim só do exercício de fé. Se vocês tiverem muita fé, vocês vão exercitar ou praticar lançamento de montes no mar. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer é que este monte é o monte do templo. O templo, muitas vezes, quando se falava o monte, isso em Salmos, isso em outros textos proféticos, estava se falando do templo, do monte do templo. E aí,
o que Jesus está querendo dizer é, olha, se vocês crerem, esse monte, esse templo, ele não significa nada. Se vocês crerem no que eu trouxe, esse monte perde o seu valor. Vocês podem lançá-lo ao mar pela fé de vocês, porque o caminho não é mais a fé, não é mais, desculpe, o monte físico, o templo físico, o caminho agora é a fé e a oração. Se vocês crerem, vocês vão experimentar coisas muito mais tremendas do que vocês acham que tem nesse monte, nesse templo. E é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E para nós tem a ver essa palavra sobre a importância da fé, a importância da oração, mas ele não nos convida a praticar, lançar montes em outros lugares. Ele está nos chamando a um novo tempo, um tempo onde Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus continua a questão do ensino ali no templo, ele continua se reunindo ali, ensinando os discípulos. E aí ele é perguntado pelos fariseus, olha, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para você chegar aqui e sair fazendo limpeza no templo? Por quê? Essa era uma das atribuições do Messias. O Messias chegaria e promoveria uma limpeza no templo. Era esperado isso do Messias. E eles perguntam, qual que é a autoridade que você tem para fazer isso? E aí Jesus, sabendo que eles estavam tentando ali já armar contra ele, devolve a pergunta. Tá, eu respondo para vocês, desde que vocês respondam a minha pergunta. O batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? E aí eles ficam ali constrangidos, porque eles estão ali, olha, se a gente falar que é dos homens, o pessoal, a multidão vai apedrejar a gente, porque eles consideram João Batista um homem de Deus. Se a gente falar que é de Deus, Jesus vai perguntar logo de cara, então por que vocês não creram e aceitaram o batismo de João Batista? Isso aconteceu dentro do templo e os sacerdotes estão perguntando a ele. Então não é mais uma questão dos fariseus só, os sacerdotes estão ali, e aí ele constrange os sacerdotes e eles saem fora sem saber o que fazer para sair dessa e deixa Jesus. Deixa mais ou menos, porque agora eles levam outra comitiva para Jesus para perguntá-lo outra coisa. É lícito pagar impostos a César? Uma coisa que é interessante aqui. Aqui já não são mais os fariseus ou os sacerdotes, agora são os fariseus e os sacerdotes unidos contra Jesus. Os sacerdotes faziam parte dos chamados herodianos. Herodianos eram o partido de Herodes, eram os apoiadores. E os sacerdotes eram apoiados por Herodes e vice-versa. E agora, quando os fariseus se juntam com os herodianos para tentar armar uma cilada contra Jesus, mostra que a coisa está começando a ficar mais quente. Agora, as ciladas estão ficando mais fortes. E a tentativa agora é de incriminar Jesus diante dos romanos, porque se ele fala que não é para pagar, aí pronto, agora ele é um criminoso, aí ele é taxado de uma vez por todas como um rebelde contra os romanos, e aí os romanos têm tudo para poder matá-lo. E ele manda dar uma moeda, olha, me dá uma moeda aí do imposto, chamada moeda do imposto. Esse era o imposto que cada pessoa viva deveria pagar esse imposto mensalmente. Era uma moeda que devia ser paga, os romanos até cunharam uma moeda específica para isso. Ele me dá isso aí. Essa moeda, ali era usado o denário para isso. E o denário, ele tinha uma inscrição, a esfinge do imperador romano, com inscrições de que ele era divino. E quando ele pede para os sacerdotes, os herodianos, essa moeda, ele encurrala os sacerdotes. Por quê? Ou os fariseus mesmo. Por quê? O judeu não era permitido a ele ter peças de idolatria. E ao segurar e ter nos seus bolsos moedas romanas, os fariseus e os sacerdotes se colocavam em maus lençóis. Opa, como é que ele pergunta, de quem é essa efígie? O que está escrito aí? Então, vocês estão aí querendo me cercar, mas vocês estão cercados também, porque vocês estão manuseando e usando aí no bolso de vocês peças de idolatria. E aí ele diz a famosa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, sim, nós estamos debaixo do senhorio romano, nós desfrutamos até de certas coisas que os romanos trazem para nós. Somos oprimidos, sim, mas César tem as cobranças dele, deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. O que Jesus está querendo dizer, olha, não adianta só jogar o jogo de César. Vocês estão jogando o jogo de César. Se vocês jogassem o jogo de Deus, vocês estariam me reconhecendo. Então, tudo bem, paguem o imposto para César, mas mais importante ainda é entregar a Deus o que é de Deus. E isso vocês não estão fazendo. E aí ele vai encurralar, ao invés de ser encurralado, ele vai encurralar os próprios fariseus e os herodianos, os sacerdotes. E aí eles percebem que não tem outro jeito a não ser matar Jesus.